Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Depois de muito tempo, depois de muitos problemas, finalmente estamos finalizando aqui o último conto do Rei de Amarelo, que teria que ter saído lá em outubro, mas enfim, fiquei doente, fiquei sem voz, fiquei um monte de coisa para fazer no trabalho, aí enfim, né, passado. Mas agora eu tô trazendo aqui porque eu prometi para vocês e porque eu acho que é fechamento de ciclo, né? Como eu falei, novembro é nosso último mês de 2025, aqui no Li no Livro. E trazer esse final do especial de outubro eu acho que é super importante. O Sigilo Amarelo, como vocês sabem, é o quarto conto do livro O Rei de Amarelo, que vai falar sobre uma peça de teatro misteriosa, que traz consequências gravíssimas e severas para aqueles que além, cercados de mistérios e tal. E esses 4 contos, eles se passam 2 na França e 2 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é distópico, onde você tem casas onde as pessoas se matam, coisas do tipo. E esse conto aqui, o primeiro conto, que é o Reparador de Reputações. O Reparador de Reputações, ele se passa nos Estados Unidos, aí os outros 2 contos se passam numa França que me parece ser assim, século XIX, e agora a gente volta para os Estados Unidos novamente. Se você não tem ideia do que eu estou falando, eu peço que você volte algumas casas e vá procurar os especiais do Rei de Amarelo. Eles estão todos disponíveis aí nas plataformas, inclusive no YouTube e tal, para você ouvir. A gente já fez aqui em ordem, né, o Reparador de Reputações, a Máscara, na Travessa do Dragão e agora o Sigilo Amarelo. Então, assim, procura lá que você vai encontrar, entre outras coisas, uma explicação melhor sobre o que é o livro, que é uma coletânea de contos, e quem é o autor, que é o Robert Chambers, tá bom? Então, vamos lá. O Sigilo Amarelo, ele vai contar a história de um pintor. É um conto feito em primeira pessoa. Esse pintor tá narrando algo que aconteceu com ele. Ele contando que um belo dia ele tá lá em seu hotel, esse cara mora num hotel, algo que, né, pra gente com grana é até que normal. Ele mora nesse hotel e ele tem uma modelo chamada Tessa, que é uma menina que aparentemente é bem mais nova do que ele, e é uma menina que já posa por ele há algum tempo e ele pinta nus dela. Aí ele tá lá pintando, conta um momento ali de pausa, ele resolve dar uma olhada pela janela do hotel, assim, olha para as coisas e tal, e aí ele vê um homem que tem uma cara estranha. Ele fala que é um cara que tá parado na frente do cemitério, que dá de frente pro hotel. Esse hotel, ele fica na frente do cemitério e do lado dele tem uma igreja. E aí ele fala que aquele cara deixa ele meio perturbado, ele acha aquele cara meio estranho e tal. E quando ele volta para continuar a pintar, ele diz que a impressão que tem é que a imagem daquele cara corrompeu a pintura. A parte que ele voltou a pintar depois que ele viu aquele senhor, meio que não transmite a real beleza da modelo, as cores são umas cores cadavéricas, aí ele ainda tenta limpar e tal, e não dá certo, parece que vai... Ele fala que meio que parece que aquela cor horrorosa, aquela constituição horrenda vai meio que tomando conta de um desenho que já estava quase finalizado e tal, e aí ele resolve jogar tudo fora, e até vem a modelo, conversa com ele e tal. Eles parecem que são amigos há um tempo. Mais uma vez, ela é bem mais nova do que ele, tanto que tem um momento que ele fala que viu ela se tornar de uma menina raquítica, magrela, até uma mulher muito bem apessoada, muito bonita e tal, e ela então trabalha com ele há um tempo, então eles têm essa intimidade para conversar e tal. E ele fala o que foi que apoquentou tanto a vida dele lá quando ele olhou pela janela. E aí ela vai também olhar, e quando ela olha de cara com o homem lá, que coitado, né? O cara tá cuidando da vida dele, trabalhando. Parece que ele é segurança do cemitério ali, naquela região ali de cemitério / igreja. Aí quando ela olha, a Tessa olha, que é a modelo, ela vira pro pintor e fala assim: cara, engraçado, eu tenho certeza que eu sonhei com esse homem. E você estava nesse sonho. E ela vai contar que por 3 vezes ela teve o mesmo sonho. Que ela estava na rua, chorando, e passava por ela uma carruagem. E era uma carruagem fúnebre. E dentro desta carruagem tinha, obviamente, um
caixão, e esse caixão, quem estava nele era o pintor amigo dela. E quem era o condutor da carruagem era justamente o cara lá que estava na frente do cemitério, o segurança do cemitério. E aí, o pintor, que é um cara cético, e assim, particularmente, gente, eu também ia falar assim: Tessa, você vem aqui todo santo dia, você deve ter cruzado com esse homem e ficou gravado, porque realmente a forma com que o cara é descrito ele tem um aspecto doentio, ele tem um aspecto, parece que eles falam, parece que a pele dele está desgrudada do rosto, dos músculos e tal. Eu teria dito pra ela: você vem aqui todo dia, você deve ter passado por ele em algum momento, gravou, ficou no teu inconsciente essa aparência e tu sonhou com essa pessoa, né? Aliás, não é assim que funciona o inconsciente da pessoa quando vai sonhar? Eu acho que é assim, né? Não sou estudiosa sobre isso, mas enfim. Eu teria dito a mesma coisa pra ela. Ele fala assim: não, besteira e tal. Mas tem aquela coisa que ela sonhou 3 vezes a mesma situação. Aí eu já ficaria um pouco assim. Porque, por exemplo, eu sonhei por 3 vezes que eu ia ver a Lady Gaga no Rio de Janeiro. E aconteceu. Eu já sonhei 2 vezes que eu fui ver o Robbie Williams aqui em São Paulo. Estou esperando a terceira para confirmar que ele vai vir. Entendeu? Então eu já ia ficar meio assim: poxa, 3 vezes. 3 é um número meio cabalístico, né? As 3 vezes que Pedro negou Jesus Cristo antes do nascer do sol. Então 3 é meio que o número cabalístico. Aí ela fica meio assim, mas enfim, ela é uma moça nova, mudam de assunto, ele recomeça uma nova tela. E aí acaba o dia, ela vai lá viver a vida dela e ele vai viver a vida dele. Chega no dia seguinte, e aqui que a gente começa já a fazer as conexões com os outros contos. No dia seguinte chega o serviçal dele lá, o rapaz que cuida dele, do quarto dele no hotel, e fala assim: tem uma boa notícia para o senhor. Foi vendida a igreja aqui do lado. Que é uma coisa que acontece, viu, gente? Porque ainda assim é terreno. E se a igreja católica ou enfim, a igreja responsável, né, o QG, o escritório responsável por aquele local não paga os impostos, pode ser vendido. Inclusive, houve uma fase nos Estados Unidos, que eu acho que foi início dos anos 2000, que várias igrejas em Nova York, no estado de Nova York, foram vendidas e foram derrubadas, porque a igreja católica nova-iorquina estava com muita dívida com o governo. Então, eles resolveram se livrar de umas paróquias mais excelentes, né? Umas paróquias que não eram muito populares, né? Que não dava muita gente, para ver se pagava a dívida com o Estado. Então, isso é comum, tá? É solo sagrado, mas aí tem, juro por Deus, tem todo um ritual que você vai lá e dessacra o solo, não sei se é assim que se fala, mas você torna aquele solo um solo normal novamente. Enfim. E aí o cara fala assim: boa notícia, a igreja foi vendida. E aí o pintor fica super feliz, porque ele fala que o pregador daquela igreja tinha uma forma de falar tão alta, mas tão alta, que parecia que ele estava dentro do quarto do homem. E ele cita que também tinha uma coisa que aquela igreja tinha que apoquentava muitas ideias dele, que era um tocador de órgão. A gente viu no episódio passado, no conto passado, que é o conto da Travessa do Dragão, o cara sendo perseguido por um tocador de órgão de uma igreja. Só que este conto, que é o conto, mais uma vez, na Travessa do Dragão, ele se passa em Paris. E aqui a gente está nos Estados Unidos. Então não é a mesma igreja, mas você tem ali uma citação a um elemento muito característico desse outro conto. Beleza, passa, a Tessa chega, eles começam a conversar, ela fala assim: ontem saí com a fulana, com Beltrano. Aí ela fala assim: eu flertei com o fulaninho. Aí ele até brinca aqui, fala assim: você tá me traindo? Ela fala: não, eu só flertei, não sei o que, papapá, papá. Fica nessa brincadeirinha até que ele conta pra ela que ele também teve, depois que ela saiu no dia anterior, o sonho que ele estava dentro de um caixão, todo de vidro, dentro de uma carruagem que estava sendo conduzida pelo cara que ficava ali na porta do cemitério, e que quando ele olhava para o lado, como o caixão era todo de vidro, ele conseguia ver quem estava na rua, e estava ela toda de branco chorando. E ela fica muito perturbada. Ela começa a chorar muito e fala
pra ele que agora tá com medo, não gosta muito dele, não quer que ele se vá e acha que é mau agouro. E ele fala assim: "Não, eu tô te contando porque pra mim isso significa que aquilo que a gente falou, que às vezes os elementos que a gente vê durante o dia influenciam o nosso inconsciente. E esse inconsciente, né, joga esses elementos de volta em forma de sonho". Só que ela fica muito perturbada e aí meio que eles se beijam, meio que ela confessa que gosta muito dele, mais do que como um amigo, e eles se beijam. Ele fica um pouco perturbado, depois a gente vai ter uma cena dele andando pela cidade, falando que, ela é muito nova, que ele já teve um grande amor na vida dele que faleceu, e que, portanto, ele não se sentia muito bem em ter um relacionamento com ela, que ele preferia que ela se tornasse esposa de alguém, mas que não fosse ele, porque ele seria um infeliz, enfim, sabe a impressão que dá é que ele fica arrumando desculpas para não namorar com ela. E como não fica claro a diferença de idade que a gente tem aqui, eu não vou julgar. Se falasse assim: "Ah, ele tem 45 e ela 20", eu ia falar assim: "Amigo, você tem toda a razão, é melhor você ficar bem longe dessa moça". Mas é assim, gente, eu sou preconceituosa com grandes diferenças de idade, por motivos próprios e por história própria, tá. Então, sei lá, se você se casou com uma pessoa 30, 40 anos mais velha que você e tá feliz, que bom pra você. Eu tive uma péssima experiência e não se alguém me perguntar: "E aí, o que que você acha?", eu vou falar: "Amigo, sai dessa", ou "Amiga, sai dessa". Enfim, não como não é dito essa diferença de idade, fica por isso mesmo. Mas a gente descobre então esse passado do nosso personagem, do nosso protagonista, que tem ali, né, um trauma com o falecimento de uma pessoa amada, de uma mulher amada. Dia seguinte, lá vai Tessa de novo posar para o cara, só que aí nesse caso tem 2 coisas que acontecem. Primeiro, ela não quer mais posar nu para ele, porque ela na cabeça dela, eles estão num relacionamento. Ela fala assim: "Ah, mas você quer que eu pose para você do jeito que eu estava posando antes?". Ela fica meio assim, tal. Aí ele percebe, né, que foi por causa do beijo que eles se deram, então eles falam assim: "Ah, tá bom, vamos então fazer um outro quadro com você vestida, acho que era de moura, uma coisa assim e tal". E aí ele, né, ajeita ela lá, coloca umas roupas nela, e aí ela fala assim: "Ah, a propósito, eu, trouxe pra você um presente. Há um tempo atrás eu encontrei esta caixinha, era uma joia que tinha um símbolo em ouro muito estranho assim, eu encontrei essa caixinha com essa joia, botei até um anúncio no jornal perguntando de quem era essa joia para devolver ao dono, e o dono nunca apareceu, então ficou comigo. E eu acho que tem tudo a ver com você, com a sua arte e tal", e dá para ele. Quando ele abre, ele vê esse símbolo, que mais uma vez é um símbolo em ouro, ouro amarelo, né, óbvio, e ele acha super interessante e tal. Aqui eu vou contar um elementozinho da história que eu acabei não contando para vocês. Quando ele estava, na cena anterior, andando pela rua, pensando no beijo que ele deu na Tessa, ele tá voltando para casa, no caso, pro hotel, né, e vamos lembrar, esse hotel fica na frente de um, cemitério, onde tem um guarda. E aí ele passa por esse guarda e que fica encarando ele, e ele diz que esse guarda dá um asco nele, que ele, assim, tem até vontade de pegar a bengala e bater nesse guarda e tal. E esse guarda murmura algo para ele. Este algo é: "Você já encontrou o sigilo amarelo?". E parece que o guarda fica murmurando isso bem baixinho, olhando para ele e tal, até que ele, né, pra não agredir o homem, resolve voltar pro hotel. Certíssimo, certíssimo. E outra coisa, quando a gente tem aquela cena que o carinha do hotel vem falar com ele, assim: "Olha, fulano, venderam, não sei o quê", essa cena não tá colocada ali por nada. Este rapaz conta que uns dias atrás, ele estava passando também à noite na frente do cemitério junto com as pessoas, ele olha para esse guarda desse cemitério, e daí a gente tem essa descrição melhor, né, sobre como se a pele dele fosse um amarelado meio esverdeado, como se ela estivesse solta dos músculos e tal. E eles entram numa briga, o cara estranho, né, que é o guarda do cemitério, não revida, mas o cara chega a ir lá e dá uns socos na cara dele e tal, gratuitamente. A impressão que dá é que as pessoas, quando olham para esse homem, elas têm uma tendência à violência. Uma violência nasce delas, ou é descoberta uma violência que já estava inerente a elas.
E aí, na hora que ele tá batendo, o cara segura a mão dele e solta um dedo anelar do cara na mão do rapaz que trabalha no hotel. E o rapaz que trabalha no hotel fica desesperado e ele e os amigos dele que estavam ali ao redor cometendo bullying com o cara, com o guarda do cemitério, saem correndo apavorados. Um detalhe que a gente descobre pela observação do nosso narrador é que quando ele volta a ver este homem, este guarda do cemitério, ele está sem o dedo anelar. Aqui, eu já estava desconfiando o que esse homem era. Você tá desconfiando o que esse homem era? Você não tá? Bom, então eu vou dar um tempinho para você pensar, vou soltar aqui os nossos comerciais e eu volto já. Opa, opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem, voltando aqui ao Sigilo Amarelo, depois que isso tudo acontece, um belo dia o nosso pintor, narrador está ali mexendo, organizando o ateliê dele, quando ele cai direto com as mãos no chão e acaba torcendo o pulso. Ele torce mais um do que o outro, o pulso que fica muito machucado é justamente o que ele segura o pincel, então ele não está podendo pintar durante um tempo. Aí a Tessa chega no dia seguinte, porque ela não tem nada a ver com isso, é uma proletária, tá lá, né, posando pra ele e tal. E aí ele fala assim pra ela, eu não sei o que fazer, tu não tem o que fazer, vou sair por aí, vou andar pelo meu quarto de hotel e vou, que pra mim é tipo um flat, né, porque além de grande do jeito que eles descrevem, ele tem essas coisas do serviço, lá parece um flat de hotel pra mim, isso daí. E aí ele entra numa sala que tem lá no quarto de hotel dele, nesse flat que ele mora, e tem os livros dele. E aí ele percebe um livro que ele nunca tinha visto ali, que era um livro encapado com couro de cobra. E quando ele pega o livro, assim, meio torto, qual é o livro? É O Rei de Amarelo. E ele fala assim, eu não sei como esse livro veio parar aqui, porque eu nunca comprei esse livro, e eu prometi para mim mesmo que eu nunca iria ler esse livro, depois do que aconteceu com meu amigo. Que amigo é esse? Casten, o cara, o protagonista do primeiro conto, que é o Reparador de Reputações. Então aqui, diferente do outro, que ele tinha uma citação ao mesmo elemento, aqui a gente tem uma conexão direta. Né? Ele está literalmente citando o protagonista do primeiro conto, que é o Reparador de Reputações. Então ele fala assim, depois do que aconteceu com ele, eu não quero contato com esse livro. Só que aí vem a Tessa, que também não estava sem fazer nada, estava até costurando ali, já que ela não podia, né, não estava posando, e pega o livro. E ele fala assim, Tessa, larga isso daí, não abra isso, e ela sai correndo, se esconde. E quando ele encontra ela já está, tipo assim, sentada no chão, toda encolhida, com o livro do lado aberto, já na segunda parte do livro. Então, ele fala assim, ai meu Deus, ela leu. E ela está claramente perturbada com o que ela leu nesse livro. E aí ele resolve também ler. Sei lá por quê, gente. Não me pergunta. Não me pergunta. Eu acho que na cabeça dele passou assim, o que é um peido pra quem tá cagado, tá ligado? Porque tipo, já leu mesmo, vamos lá. E ele senta e lê numa pancada só. Porque é uma peça de teatro, né? Então, acho que a leitura é rápida. E ele lê, e aí eles ficam juntos durante a noite inteira conversando sobre... o dia inteiro, na verdade, porque isso começa de manhã. Conversando sobre a peça O Rei de Amarelo. E ele percebe que, entre outras coisas, o emblema, né, a joia que ela dá para ele de presente é o tal do sigilo amarelo, o emblema amarelo, que em algumas versões o título desse conto é o emblema amarelo. Enfim, ficam lá conversando, né, até que chega no meio da noite, eles escutam uma batida na porta e eles sabem quem é na batida da porta. Aí ele fala que a impressão que ele tem que a porta está trancada, que a porta, a tranca da porta apodreceu com um simples toque da pessoa que está do outro lado da porta, que é ninguém mais, ninguém menos. Vocês já estão cansados de saber, né? Se você é ouvinte do Li no Livro, você já sabe quem é. É o guarda do cemitério. Este homem entra lá e
a Tessa começa a berrar loucamente e o cara, o guarda do cemitério, agarra o nosso protagonista. E esse protagonista desmaia e só ouve o grito final da Tessa. Quando ele recobre a consciência, a gente descobre, então, o que ele está fazendo, porque, lembra, é um conto em primeira pessoa, ele está dando um depoimento, ele está escrevendo algo que ele passou com ele. Ele está acamado, ele está perto do médico e do padre já está, tipo, tomando extrema unção, ele está extremamente debilitado, extremamente doente, e ele conta que naquela noite, quando ele acordou depois, ele já estava cercado dos serviçais do hotel, que ouviram os gritos e quando entraram, encontraram 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, 2 estavam mortas, que era o guarda do cemitério e a Tessa. E o nosso protagonista estava profundamente doente. E aí ele fala que escuta o médico e o padre conversando perto do leito dele, dizendo que era impossível aquele homem, aquele guarda de cemitério estar ali presente, porque claramente aquele corpo, aquele cadáver estava morto há muitos meses. Fim de O Signo Amarelo, porque aí termina com, inclusive, ele falando assim, ele morre no final, porque ele fala assim, acho que estão morrendo, gostaria que o padre, reticências, porque ele falece antes de conseguir terminar, então, o seu depoimento, a sua história, contando a sua história para quem quer que fosse ler depois. E assim termina, então, os 4 primeiros contos do Rei de Amarelo, que é um livro que não é só de terror, tá? Que esses são os 4 mais famosos. Tem um talvez quinto conto, que na versão que eu tenho chama-se Demoiselle Dix, e que supostamente tem relação, mas que já não é um conto de terror e tal. E realmente esses são os 4 contos mais famosos desse livro, O Rei de Amarelo, do Robert Chambers. Eu gostei muito. Eu ainda acho que acho que foi o segundo. Foi o segundo conto, que foi o conto A Máscara, que são dos pintores lá em Paris, uma coisa meio Belle Époque. Eu gostei muito daquele conto. Eu acho assim, assim, Guilherme Del Toro, sabe? O rei do gótico devia pegar e fazer esse conto, transformar em filme, porque eu achei esse conto belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu gosto muito do terceiro, eu acho que ele é um conto mais simples, mas ele é efetivo em termos de criar ambientação. Eu gostei muitíssimo desse aqui, principalmente com esses elementos, a forma com que os elementos do conto e referência também a outros contos são mostrados para o leitor. E o primeiro eu acho um pouco confuso. Eu acho ele bom, mas eu acho ele um pouco confusinho, assim. E eu acho que ele é um conto que me soa muito mais Lovecraft, sabe? Então eu acho que em termos se eu fosse colocar numa lista de prioridades, sendo o primeiro o meu favorito, seria o segundo conto, que é A Máscara, seguido por esse aqui, que é o Sigilo Amarelo. Em terceiro lugar, Na Travessa do Dragão. E em último lugar, O Reparador de Reputações. Seria esse aí a minha ordem de favoritos desses 4 contos. Gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Lembre-se, nós vamos ter episódio na próxima segunda e na próxima quinta também. Segunda é Brenda Lee e quinta é A Vida Invisível de Ed La Rue. Aí temos também no dia 24 e no dia 27. E a gente só volta em fevereiro com episódios regulares. Por que regulares? Porque a gente vai ter 1 ou 2 episódios de férias em janeiro, mas assim, é solto, tá? Eu não sei ainda a data. Que é o episódio, com certeza é um episódio do Cavaleiro dos 7 Reinos. E eu vou ver se eu consigo fazer também o episódio do Mistério dos 7 Relógios. Então seria tipo assim, Semana dos 7, tá ligado? Cavaleiro dos 7 Reinos, Mistério dos 7 Relógios. Mas enfim, não conte com o ovo no cu da galinha. Com toda certeza a gente volta depois de novembro, só mesmo em fevereiro, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.